Olá! Já bateu aquela curiosidade de entender como as palavras se conectam, sabe? Para criar frases que fazem todo o sentido? Hoje, a gente vai desvendar um dos segredos mais interessantes da nossa língua, a regência. E olha, se prepara, porque estamos entrando num verdadeiro jogo de estratégia com as palavras. E para nos ajudar nessa missão, temos uma dupla, digamos, inusitada. Um visitante de outra galáxia super inteligente, cheio de dúvidas, e um robô especialista em português, prontinho para decifrar qualquer enigma. E o nosso amigo alienígena já chega com uma pergunta que, vamos combinar, deixa muita gente pensando. Por que será que algumas palavras precisam de umas ajudantes, as tais preposições, para fazer sentido e outras não? Uma pergunta excelente. O nosso amigo robô já tem a resposta na ponta do circuito. O nome disso é regência. Pensa assim, é como se uma palavra fosse a chefe, o termo regente, e a outra fosse a subordinada, o termo regido, que completa o sentido da frase. Uma manda, a outra obedece. E para ficar mais fácil, vamos imaginar que tudo isso é um grande jogo. Nesse jogo, temos dois times principais. De um lado, o time verbo, que são as palavras de ação. Do outro, o time nome, com palavras que indicam estados ou qualidades, como substantivos, adjetivos. Muito bem, agora que os times estão em campo, vamos entender as regras do jogo e quem são as peças-chave em cada jogada. Basicamente, em cada lance, a gente tem o termo regente, que é o capitão do time, a palavra que comanda. Depois vem o termo regido, que é o companheiro de equipe, aquele que completa o sentido. E muitas vezes, ligando os dois, temos a preposição, que funciona como passe de bola. Vamos começar com o time mais dinâmico, o time verbo. Bora ver como esses jogadores de ação se comportam em campo e como eles comandam o jogo. Olha só este exemplo. Nossa equipe assistiu à decolagem do foguete. Aqui, o nosso capitão, o termo regente, é o verbo assistir. A jogada funciona assim. Assistiu, o capitão, precisa de um passe bem específico, que é o A com crase, para se conectar com o companheiro decolagem. Sem esse passe, a jogada não se completa, o sentido de ver, presenciar, não fica claro. Agora vamos atravessar o campo e dar uma olhada no time nome. Eles podem não ser pura ação, mas têm um poder de organização e comando que é impressionante. Meu tempo nome, os adjetivos também jogam. Por exemplo, na frase, continuo fiel aos meus planos. A palavra fiel é um adjetivo que também precisa de um complemento para a gente entender. Fiel a quê? Certo? Então, a jogada aqui é comandada por Fiel. Ele é o capitão e exige o passe aos para se conectar com seu companheiro de equipe, a palavra planos. Isso é a regência nominal em plena ação. E não são só os adjetivos, não. Os substantivos também podem ser os capitães do time. Pensa na frase, tenho grande amor pela música. Aqui, o centro da jogada é a palavra amor. Nesse caso, o substantivo amor é o capitão. Ele pede a preposição por, que junto com o artigo a vira pela, para se conectar com música. Assim, a frase fica completa e faz todo o sentido. Ok, agora vamos para uma jogada de nível profissional. Uma daquelas que é uma armadilha clássica em provas e concursos, o verbo preferir. Muita gente escorrega aqui. O verbo preferir é um campeão de uso no dia a dia. O problema é que o jeito que a gente usa nem sempre é o que a gramática formal considera correto. Nessa tirinha, por exemplo, a preferência do personagem é bem radical. Vamos ver como a frase deveria ser construída segundo a norma culta? Então, o nosso robô mostra o erro mais comum de todos: usar mais e do que com o verbo preferir. É super comum na fala, a gente ouve toda hora, mas, de acordo com a norma padrão, essa construção está incorreta. O jeito certo, segundo a gramática, é muito mais simples e direto. O verbo preferir já tem a ideia de escolha embutida nele, então é só conectar as duas opções com a preposição a. Prefiro café a chá, simples assim. A regra do jogo é clara. O verbo preferir já é forte o suficiente. Ele não precisa de reforços como mais ou do que. O correto é usar a preposição a para ligar o que se prefere àquilo que se deixa de lado. Certo. Então, como é que a gente faz para dominar esse jogo da gramática e não errar mais na regência? Nosso guia robótico resume a estratégia em 3 passos bem simples. Primeiro, identifique o capitão da jogada. É um verbo ou um nome? Segundo, conheça a regra do passe. Qual é a preposição que esse capitão pede? E terceiro, complete a jogada, conectando o capitão ao seu complemento. Pronto!
Agora que a regência ficou mais clara, fica uma reflexão final, né? Se a língua é esse grande jogo com palavras como jogadoras, quem é o verdadeiro técnico? São as regras formais dos livros de gramática ou somos nós, as pessoas que usam a língua todos os dias? Fica aí o pensamento.